Olá, está no ar o Justiça em Questão, a revista eletrônica do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Justiça Mineira condena dona de pitbull por ataque à criança. Fique por dentro das mudanças que a Lei 13.281 trouxe para motoristas que cometerem infrações de trânsito. Saiba em quais situações o disparo de alarme antifurto disponível em lojas pode gerar indenização ao consumidor. E mais, conheça a lei brasileira que estabelece os direitos e os deveres dos cidadãos que estão reclusos, cumprindo pena. 3 de dezembro é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência Física. Nossa equipe resgatou reportagem que discute o acesso de pessoas com deficiência a eventos culturais. Fique com a gente, o Justiça em Questão começa agora. Olá, está no ar o Justiça em Questão, a revista eletrônica do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A 11ª Câmara Civil do TJMG condenou a proprietária de um cão a indenizar a família de um menino atacado pelo animal. A agressão aconteceu na quadra de um prédio na cidade de Juiz de Fora. De acordo com o processo, um menino brincava com um colega nas dependências do condomínio onde vivem quando um pitbull atacou a criança. Os pais da vítima entraram com ação judicial por danos morais contra a dona do cachorro, acusando-a de não ter impedido o ataque nem ter prestado socorro. Em primeira instância, o juiz considerou que a acusada foi negligente ao permitir que o cão ficasse solto, sem coleira, na área comum do prédio. Ele determinou o pagamento de indenização de R$ 5.000 para a criança devido às lesões sofridas. A família do menino, que sofreu os ataques do cão, e a dona do cachorro recorreram da decisão. Os pais da criança alegaram que também deveriam ser indenizados porque sofreram com os ferimentos do filho. A ré também questionou a sentença. Ela alegou que o animal não era dela e que o garoto era culpado pelo ataque, pois estava correndo perto do cão. O relator do processo, desembargador Alberto Diniz Júnior, declarou haver provas de que a acusada era a dona do pitbull, já que ela escreveu um bilhete para os pais do garoto se desculpando pelo que aconteceu. O magistrado afirmou que o casal ficou aflito e abalado com o fato e, portanto, deveria ser indenizado. Já estão em vigor as mudanças propostas pela Lei 13.281, que aumentou o valor das multas por infrações de trânsito. O motorista que quiser manter os pontos na carteira de habilitação e não ter prejuízo no bolso deve ficar atento. Veja o que mudou na reportagem de Júlio César Santos. No trânsito, é comum ver motoristas desrespeitando a lei. Eu acho errado. Agora, por exemplo, eu estou sem cinto de segurança. A coisa mais errada do mundo, eu estou dando entrevista, tá vendo? Acabei de esquecer. Agora vai usar, como é que é? Agora eu vou sempre. Agora, a Lei 13.281 está mais rígida. O texto aumentou os valores das multas e ampliou os prazos mínimos de suspensão do direito de dirigir. O motorista que somar 20 pontos na carteira no período de um ano ficará de 6 a 12 meses sem poder conduzir um veículo. Antes, o período era de um mês. A suspensão também aumentou nos casos de reincidência. A reincidência anterior do Código, ele previa a reincidência o mínimo de 6 meses. E agora, com a nova legislação, ela prevê a reincidência o mínimo de 8 meses. As multas subirão em média 65%. A infração gravíssima, que antes era de R$ 191,54, passou a custar R$ 293,47. Já as consideradas graves foram reajustadas de R$ 127,69 para R$ 195,23. A infração média subiu de R$ 85,13 para R$ 130,16. Já as infrações leves passaram de R$ 53,20 para R$ 88,38. Eu acredito que deve aumentar, sim, sabe? Porque já que a educação não está atuando, não está funcionando, então que pese no bolso do cidadão. A pontuação na carteira continua a mesma. 3 pontos para infrações leves, 4 para médias, 5 para graves e 7 pontos para gravíssimas. Além de continuar punindo quem fala ao celular, a nova lei incluiu o termo manusear. Então, o motorista que gosta de dar aquela olhadinha na rede social ou até mesmo conversar por mensagem de texto vai ser multado. Isso vale para quando o carro estiver em movimento ou até mesmo parado no sinal. Então, para não dirigir desatento ou ter prejuízo no bolso, é bom deixar o aparelho longe das mãos. Em Belo Horizonte, 4 pessoas são multadas por hora por usar o telefone. De janeiro a junho deste ano, o Departamento Estadual de Trânsito emitiu 18.700 multas.
O celular tá aqui do lado. Mas eu evito, porque realmente é perigoso. Mas costuma mexer? Como que é? De vez em quando a gente mexe. Vai ali no WhatsApp? Mas eu procuro evitar. A polícia responsável por fiscalizar e fazer as autuações sabe identificar o motorista que, mesmo escondido, está focado no celular. É uma infração fácil de ser constatada porque o motorista está sempre disperso, olha muito para os lados, olha muito para o telefone. Então, quando a gente está na fiscalização no cruzamento, a gente percebe nitidamente quando a pessoa, e ele fica olhando, até procurando se tem algum militar, então ele fica sempre disperso. Então é uma infração fácil de ser constatada. Se a hora que o cara parar na sua frente, fica brincando no joguinho, você fica igual bobo atrás dele. E ele no joguinho lá, e você esperando o sinal aberto. É o que mais acontece. Quem desrespeita as vagas para idosos e deficientes também vai ter uma punição mais pesada. A infração passou de grave para gravíssima. Quase sempre que você passa numa vaga de deficiente, já tem um carro lá que não é de deficiente. De acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, a arrecadação de multas é destinada para atender às despesas com sinalização, engenharia de tráfego, policiamento e fiscalização. Mas para o Estado, a captação de recursos não é o mais importante. O trânsito é a utilização das vias com segurança, então tem que ser harmônico entre todos. Você já passou pelo constrangimento de sair com compras de uma loja e o alarme antifurto disparar? No próximo bloco, o Justiça em Questão explica quando situações como essa são passíveis de indenização. E mais, conheça os direitos e os deveres de cidadãos que cumprem pena em presídios e em penitenciárias. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o Justiça em Questão, a revista eletrônica do Judiciário de Minas Gerais. Nas lojas, o aviso sonoro pode revelar uma tentativa de furto ou um equívoco. Algum profissional pode se esquecer de retirar da peça ou do produto adquirido o botão com sensor antifurto. Confira na reportagem de Silvana Monteiro o que é considerado mero aborrecimento e o que pode ser passível de indenização. A fonoaudióloga Marcela estava tranquilamente saindo das compras quando, de repente, foi surpreendida. Eu estava num shopping, numa loja de departamentos, fazendo compras, né? Comprando roupa, sapato. E aí, nessa loja de departamento, logo que eu estava saindo com a sacola, o alarme tocou. E aí vem um segurança, ele aparece, ele não fica na porta, ele aparece, e aí ele veio e me abordou. E aí ele me pediu para ver a nota fiscal da compra. Joyce é segurança de uma rede de hipermercados e conta como os profissionais são treinados para abordar os clientes caso o alarme soe. Treinamento, eles ensinaram que se deve abordar visando o direito tanto do consumidor, né, como da empresa, para não desfavorecer os direitos, né, de ambas partes. Nunca ser agressivo demais com a pessoa, porque ela pode sim ter, né, furtado algo, ou pode ser um incidente mesmo da máquina ou da loja. Então tem toda uma técnica que eles ensinam de como abordar, né, para não gerar transtorno judicial para a empresa. Nunca tocar na pessoa, só se tiver uma resistência maior da outra parte. Nunca tocar no pertence. A gente só pode visualizar. O dispositivo tecnológico antifurto tem sido cada vez mais utilizado por lojas de departamentos e supermercados. O problema é quando o vendedor se esquece de retirá-lo da mercadoria e o alarme será acionado por sensores que ficam na porta da loja, o que pode virar caso de justiça. Apesar de ter sido abordada educadamente, Marcela esperava uma postura diferente da direção do estabelecimento. É uma situação bem constrangedora mesmo, porque as pessoas olham dentro da loja, ficaram olhando, e aí elas, né, fica todo mundo observando. E aí a gente fica, né, constrangido, porque você fez a compra, fez o pagamento, então é uma situação complicada. Foi uma simples desculpa, um tchau mesmo, assim, você me desculpa, tá tudo certo, tá tudo ok, pode ir embora. Não vem mais ninguém, não vem o gerente, não vem nenhum vendedor, não vem ninguém, apenas o segurança.
Quando a vítima desse tipo de situação procura a justiça, é necessário analisar caso a caso para entender se o fato caracteriza mero aborrecimento ou dano moral. É uma questão, é um dilema que é enfrentado pelo direito no seu dia a dia, a questão atinente entre o aborrecimento e o dano moral, porque o dano moral é resultado de um aborrecimento, mas não esse aborrecimento do cotidiano, do dia a dia. O dano moral é algo mais. O dano moral é resultado de uma imensa dor, uma angústia, um sofrimento, um vexame que a pessoa tem, onde ela vê frustradas suas expectativas em relação às pessoas em determinado momento. De acordo com a profissional de segurança, cada vez mais as lojas têm investido em aparatos tecnológicos para que a abordagem seja feita só em casos de necessidade, evitando constrangimentos como o de Marcela. Tanto o alarme como o CFTV, que é o setor de monitoramento, ele já nos transmite a mensagem através de um rádio comunicador, né, com toda a equipe de segurança. Então, aquilo ali ele já é acompanhado do processo do supermercado à saída. Então, a saída e qualquer outro alarme só é a confirmação daquilo que já foi monitorado. Caso o consumidor tenha seus direitos violados, pode solicitar uma autoridade policial que lavre um boletim de ocorrência a fim de obter provas documentais e ainda tentar obter contatos de pessoas que possam depor como testemunhas. Marcela concorda que o uso do alarme é uma boa forma de as lojas protegerem o patrimônio, mas faz uma ressalva. Acredito que seria uma forma interessante da loja abordar melhor via um gerente, algum profissional, né, da loja, para pedir uma desculpa, porque realmente é uma situação muito constrangedora. A lei brasileira estipula as regras que devem ser cumpridas no sistema penitenciário pelo Estado e pelos presos. Nossa equipe conversou com o desembargador do Tribunal Mineiro sobre as garantias e os deveres dos cidadãos reclusos. Acompanhe. Para falar sobre os direitos e deveres dos cidadãos em cumprimento de pena, eu converso agora com o desembargador José Antônio Braga. Desembargador, explica pra gente, que lei é essa que garante os direitos e deveres dos detentos, hein? Primeiro, os cumprimentos aos telespectadores. A Lei 7.210, ela é do ano de 1984 e veio disciplinar deveres e obrigações dos cidadãos e das cidadãs que estão presos. Esta lei veio uniformizar em todo o Brasil procedimentos que eram esparsos porque nós não tínhamos um código de conduta do Estado brasileiro em relação a esses cidadãos. Então foi um grande avanço, uma conquista muito grande para a qualidade do nosso sistema de cumprimento de penas. Agora, quais são os deveres desses presidiários, hein? Bom, inicialmente eu devo registrar que essa lei ela se aplica tanto àquelas pessoas que estão condenadas definitivamente, quanto àquelas que estão provisoriamente. Definitivo é aquele que já tem uma sentença chamada transitada em julgado. E provisório é aquele que está preso aguardando uma sentença ou um acórdão, enfim, uma decisão. A lei é muito sábia e ela estabelece primeiro os deveres do preso. Esse dever está ligado a uma obediência aos agentes, a um respeito aos seus companheiros de presídio, está direcionado para ele respeitar as instalações, os prédios, enfim, ele ter um comportamento como qualquer indivíduo também teria na área externa. É a individualidade, mas respeitando o seu próximo. E os direitos? Os direitos, eles estão divididos em 2 ou 3 planos que nós podemos dizer. Primeiro, o direito para a sustentação da vida, que são as necessidades primárias. Então, ele tem direito à alimentação, vestuário, instalações higiênicas. Depois, ele tem direito à saúde. Ele tem direito a atendimento médico, hospitalar. Ele tem direito a um atendimento odontológico e, por decorrência, ele tem direito a medicamentos, ao atendimento da área farmacológica. Ele também tem direito à instrução, à educação. Então, ele vai ter direito à instrução escolar e também à instrução
profissional, ou seja, ele será preparado para retornar ao convívio melhor do que ele lá chegou. Se o cidadão não cumpre um dever, desrespeita alguém, o que pode acontecer com ele, hein? Ele será avaliado em razão da sua falta. Se foi uma falta leve, se foi uma falta grave, e o que levou esse indivíduo a cometer aquela falta. Então, para isso, no âmbito dos presídios, há as comissões que apuram as condutas dos indivíduos que transgridem. E cabe ao juízo da execução fixar a consequência, estabelecer uma pena ou alguma reprimenda em razão daquela conduta. Por exemplo, se um indivíduo oferece um grande risco para os servidores, para os juízes, até para o próprio companheiro de cela, ele pode chegar ao estágio mais grave, que é o chamado RDD, que é o regime disciplinar diferenciado. Nós temos no estado de Minas Gerais um presídio na comarca de Francisco Sá, no norte de Minas, em que os indivíduos ficam em celas individualizadas e o tratamento é realmente como se fosse uma pessoa totalmente isolada. Então, esse é o máximo. E temos as penas leves, que às vezes estão representadas por uma advertência, por uma censura. Se a falta é um pouco mais grave, se ele já está num regime mais brando, ele retorna a um regime mais grave. E também ele pode apresentar justificativa. Por exemplo, para uma fuga. Por que ele não retornou quando ele saiu para as celebrações de Natal ou de Ano Novo? Houve um óbito na família. Por que ele não retornou na comemoração do Dia dos Pais ou da Mãe? Houve uma doença grave e ele ficou internado, ou alguém da família. Então, nós temos, para cada caso, é um caso. No próximo bloco, nossa equipe discute a acessibilidade em espaços culturais. Fique com a gente, o Justiça em Questão volta daqui a pouco. Estamos de volta com Justiça em Questão. O dia 3 de dezembro no calendário internacional homenageia pessoas com deficiências físicas. A data reforça a importância de garantir os direitos desses cidadãos. Você vai conferir uma reportagem de nosso arquivo que discute o direito e o acesso de pessoas com deficiência a atividades culturais. O sorriso no rosto e o batucar com os dedos sobre o apoio da cadeira não são à toa. Ricardo está feliz e ansioso para sair. Ele faz das rodas de sua cadeira asas, porque gosta mesmo é de voar, sair, curtir a vida, principalmente em eventos culturais. Quando a gente fala do direito de ir e vir, né, garantido na Constituição, é isso. A cultura também faz parte desse direito de ir e vir. Os artigos 9 e 30 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU tratam o direito à participação na vida cultural e em recreação, lazer e esporte. No Brasil, além da Constituição Federal de 1988, várias legislações amparam o deficiente e regulamentam a acessibilidade aos ambientes culturais, exigindo adequações físicas e outras condições, como o benefício da meia entrada, que deve ser estendido inclusive ao acompanhante quando necessário. No âmbito da lei infraconstitucional, nós temos a 1098, que é uma lei federal, de 2010, e a lei 10.787, agora de 2014, que é daqui do município de Belo Horizonte. Então, são normas que não vão resolver o problema no aspecto imediato, mas que vão traçar as linhas para o Estado, Estado Federal, a União, e no nosso caso aqui o município, para que eles comecem a agir no sentido de ensejar ao deficiente que ele possa usufruir de todos os direitos. Ricardo é frequentador assíduo dos ambientes culturais. Tem histórias lindas, mas já passou por momentos constrangedores. Quando começaram a anunciar o show, eu liguei. Aí a promotora do show falou, que vai ter a área reservada, mas a gente não sabe onde vai ser ainda não. Então a gente vai saber na hora.
Eu falei, mas olha, como é que eu vou fazer então? Vou ter que chegar e comprar meu ingresso e chegar aí, onde tiver o lugar, eu vou. E se não tiver? Se não está me dando garantia que vai ter? Ela falou comigo, se você não quiser, você fica em casa. Fui desistir de ir nesse show. O conceito de acessibilidade não deve ficar restrito apenas à colocação de rampas e à meia entrada, mas permitir ao visitante vivenciar a cultura nos espaços em que visita. Aproveitamos para conferir, ao lado de Ricardo e de sua mãe, a acessibilidade em 2 espaços culturais de Belo Horizonte, o Museu Inimar de Paula e o Cine Teatro Brasil Vallourec, ambos na área central de Belo Horizonte. No Inimar de Paula, Ricardo visitou as exposições permanentes, o ateliê do artista e as pinturas, e avaliou o local e fez a interpretação de cada obra por meio de sua experiência com a arte. Ricardo, qual que são as suas impressões sobre a sua chegada ao museu, a sua entrada, a sua estada aqui no Museu Inimar de Paula? Bom, aqui, para começar, eu falei que a gente tinha que vir com mais os 2 cadeirantes para bater um pega aqui, né? Porque o espaço aqui no corredor dá para bater uma corrida boa de cadeira de roda aqui. Aqui no Cine Teatro Brasil, que fica na Praça 7, o coração de Belo Horizonte, quando o cadeirante chega, ele é recebido por um profissional da segurança especificamente para atendê-lo e levá-lo até o local do show. O que eu achei bem interessante são os lugares reservados, né? Tem lugar reservado para obeso também. No todo, aqui é um exemplo bem positivo de acessibilidade. Ainda assim, em ambos os espaços, o que chamou a atenção foi a dificuldade de estacionar no entorno, devido ao trânsito e à falta de passeios públicos com rampas e vagas especiais. Na Praça 7, em frente ao Cine Teatro Brasil Vallourec, paramos rapidamente em meio ao trânsito e dividimos espaço com um poste e um caminhão em descarga. O magistrado destaca a importância de uma formação voltada à acessibilidade. Então seria o caso das escolas de engenharia ou de arquitetura, dessas ciências que são ensinadas nas faculdades, nas universidades, para que o profissional saia preparado, advertido dessa realidade, ou seja, ele vai trabalhar para todos e não exclusivamente para aqueles que estariam na vala comum. Na Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa, que fica no Complexo Cultural da Praça da Liberdade, há um espaço inclusivo, com obras em braille e com a atuação de ledor voluntário para cegos. Gosto da minha palavra pelo sabor que me deste, mesmo quando é linda, amada. Genilda é contra a segregação do acesso aos espetáculos culturais e é a favor da inclusão. Os produtores têm que pensar que entre o público que vai assistir pode haver pessoas com as mais diversas deficiências e que elas precisam ser atendidas, elas precisam acompanhar aquele evento. Muitas vezes, o deficiente precisa acionar a justiça para ter um dano reparado. Eu vivenciei um problema, vou à justiça, num exercício de cidadania, mas há um sentido social na minha busca da justiça, porque eu consigo criar situações para outros que, como eu, também viveram ou viverão ou viveriam, né, essa situação, e às vezes a partir dali já não vão ter mais esse problema, porque quem é responsável vai ficar atento, olha, isso está causando prejuízo ao outro e depois prejuízo a mim que tem que indenizar. Independentemente da visão, da força das pernas ou da velocidade das rodas, o que deve ficar para trás é o tempo em que se achava que lugar de deficiente era dentro de casa. A gente está mostrando que a gente quer ir, que a gente pode ir, que não é uma cadeira de roda ou uma muleta que vai atrapalhar a gente de ter uma vida normal. É o que eu costumo falar com o pessoal. A diferença que a gente tem é que o que você faz em pé, a gente faz sentado. Mas a gente faz. O Justiça em Questão continua na internet. Você pode visitar a página do programa no portal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Acesse tjmg.jus.br e clique na área Imprensa.
As reportagens desta e de outras edições também podem ser vistas no endereço youtube.com/Justiça em Questão. Comente, proponha temas e participe do nosso programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.